Boa noite, senhoras e senhores. Mais uma vez estamos aqui, nesse momento também para dar nossa terceira aula sobre o apóstolo Paulo, né? Sobre a questão da apocalíptica. Hoje nós vamos ver um tema específico, que é o tema da apocalíptica. Então, para isso, eu deixei um texto aqui e vou colocar ele aqui. Eu vou minimizar aqui tudo. Vamos lá. Então, eu vou falar hoje sobre a questão da influência da apocalíptica, a influência apocalíptica de Paulo em primeira aos Tessalonicenses. Então vamos lá. Então, em primeiro lugar, é interessante a gente caracterizar o que é o movimento apocalíptico, né? O que é a apocalíptica, o que é o movimento apocalíptico. Então, vou ler aqui. Quando tratamos, deixa eu colocar a letra um pouquinho aqui, porque de repente vai que não está dando para ler. Quando tratamos de apocalíptica, devemos delimitar o que se deve entender pelo termo. Tem umas propagandas aqui, por causa do vírus. Pelo termo apocalíptica, deve-se entender o seguinte, dois pontos. Uma cosmovisão e interpretação do mundo por meio de visões celestiais, arrebatamento de sentidos, conflitos cósmicos e linguagem anti-imperial que caracteriza alguns escritos judaicos e cristãos, dentre os quais podemos destacar alguns como Daniel, Apocalipse de Abraão, Testamento de Moisés, Apocalipse de João, dentre tantos. Então, aqui, basicamente, a apocalíptica, ela é o quê? Ela é um sistema de interpretação, ela é uma forma de interpretação, né, no caso, ela é uma forma de interpretação não somente dos textos bíblicos, né, em consonância com a realidade, nesse caso. Então, a apocalíptica, o que ela é? Ela é um sistema, aí, quando chamamos de interpretação, então vamos colocar uma palavrinha nova, hermenêutica. O que é hermenêutica? É a ciência da interpretação. O pessoal fala assim, hermenêutica é a ciência da interpretação bíblica. Errado. Hermenêutica é uma ciência da interpretação. Ponto. Bíblica, não bíblica, é ciência da interpretação textual. Então, o que é hermenêutica? É uma ciência de interpretação de todo e qualquer texto, seja ele bíblico ou não. Agora, a apocalíptica, ela está ligada aos textos, à interpretação bíblica, ou aos textos bíblicos, por quê? Porque ela está ligada a uma cosmovisão que data dos finais do tempo judeu, né, passando para a era cristã. Aí, dos últimos anos da era do judaísmo, entre aspas, para a transição do cristianismo. Estou falando aí daquele período que é chamado de interbíblico, que alguns chamam, né? Aquele período que a nossa Bíblia não tem, mas tem a Bíblia Católica, que também é muito boa para estudar a história e a tradição, que é o período ali também dos Macabeus e tal. Essa tradição ela já existia no seio do judaísmo. Então, havia uma tradição de interpretação ou uma interpretação apocalíptica já no seio do judaísmo. E qual é o livro que entrou para o cânon bíblico, que é um livro apocalíptico do Antigo Testamento? Só tem um, que é o livro de Daniel. Por quê? Aí nós vamos ver mais à frente. Mas por que apocalíptica é diferente do profeta? Então, vamos lá. A profecia, ela tem uma natureza muito clara e muito peculiar. Por quê? Porque na profecia ainda tem salvação, ainda tem possibilidade de mudança. Na apocalíptica, não. Na apocalíptica, o mundo é fechado. A apocalíptica nega o sistema, totalmente o sistema terrestre, e a única saída é a irrupção do reino dos céus, uma intervenção direta de Deus na vida do povo, e aqui acabou. A única coisa que vai sobrar é aquilo que virá no futuro, né? Uma intervenção direta do céu, e ponto. Então, a apocalíptica ela nasce num momento de crise e de negação total das questões que envolvem esse mundo. Já a profecia, não. A profecia, ela tem o binômio, que a gente chama, do ser então.
Se você fizer isso, então acontecerá isso. Se você fizer aquilo, então acontecerá aquilo. Se tal coisa, então outra coisa. Se tal coisa, na apocalíptica não tem. Não tem escapatória. É só é, é só a trombeta tocando ou o arrebatamento, porque esse mundo já era. O que eu estou querendo dizer nesse sentido? É um sistema em que se esgota, que a interpretação prescreve que se esgotam todas as possibilidades, tanto de resistência quanto de mudança. De resistência, não. A resistência se faz através dessa questão da fé e da questão de uma política anti-imperial. Então, uma outra característica, vou voltar aqui para o texto, da apocalíptica é que é um sistema anti-imperial numa linguagem cósmica. Ou seja, que o mundo está num conflito, como está aqui, né? Conflito cósmico, como vou destacar aqui, está num conflito cósmico e uma linguagem anti-imperial. Está aqui. Uma linguagem anti-imperial e conflito cósmico. Ou seja, é uma linguagem que está até mesmo, diríamos assim, subversiva ao sistema e está pregando que não há mais escapatória. Tá. Aí eu vou ler mais um trecho aqui. Por se tratar de uma visão de mundo e, consequentemente, uma interpretação da realidade, podemos facilmente compreender por que Paulo utiliza dessa influência em seus primeiros escritos, assim como da visão que envolve o sistema. Não podemos esquecer que o Império Romano, por mais que tivesse uma relação com os judeus, aqui então vou destacar, e que judeus era esse? Paulo era um deles, certo? Paulo era um judeu que até ele se converter ao cristianismo, ele tinha uma relação com os judeus e com o sinédrio e com o poder romano, né? De uma relação de cumplicidade, uma relação de amizades ali, uma relação até mesmo de troca de favores. Então, Paulo, na verdade, ele se beneficiou do sistema enquanto ele pôde, né? Mas aí cabe uma ressalva que quando ele fazia isso, ele ainda não tinha conhecimento de quem era Jesus. Ele fazia pela fé pura, ele não tinha, na verdade, a noção, talvez até tinha, mas fazia que não tinha, de que o sistema estava utilizando ele como instrumento político de perseguição a um grupo, mas ele tinha ali certa conveniência com o sistema. Quando ele se converte, o que ele faz? Ele começa a entender o mundo de uma maneira diferente e vai para o lado oposto da questão. Então, ele nega drasticamente o sistema, dizendo o mundo, em outras palavras, o mundo jaz no maligno mesmo, essa estrutura aqui não serve para nada. E essa é a primeira carta de Paulo, nós não podemos esquecer disso. Então, ele está muito naquela pressão, naquela situação ali de querer, né, pregar e de Jesus vai voltar, aquela coisa toda. Então, vamos voltar lá aonde eu estou aqui. Aí, eu vou utilizar aqui de um referencial, depois eu passo para vocês tudo isso, mas é uma citação de um teólogo chamado Severino Croato, e ele vai falar sobre Apocalipse. Vamos lá. Ele vai dizer assim: as situações de crise não são somente econômicas e políticas, são também culturais. Na época helenística, em que começa a proliferar a literatura apocalíptica, não somente dentro de Israel, fazendo uma ressalva, se dá uma invasão de formas de vidas helênicas, magnificamente descritas em 1 Macabeus 1, 10 a 15, 41 a 51. Então, como eu disse aqui há pouco, numa fala anterior, é interessante ter uma Bíblia não evangélica em casa para estudo. Eu recomendo geralmente a Bíblia de Jerusalém ou a Bíblia do Peregrino. Por quê? Porque esse período chamado, que os protestantes, nós falamos interbíblico, ele não deixou de acontecer a história. Então, a história do Antíoco Epifanes IV, a história dos Macabeus, da resistência macabeia, a história da resistência ao governo, à política de Alexandre, ali, ao helenismo, tudo isso está narrado ali em 1 e 2 Macabeus.
Então, é importante a gente ter esse material em mãos para estudo histórico, saber o panorama da história, saber que Daniel está relacionando ali historicamente com esse período. Quando ele fala do abominável da desolação, historicamente ele está falando de Antíoco Epífanes IV. Quando ele está falando do templo, lugar da profanação, ele está falando da estátua de Apolo que foi colocada lá. Então, ou seja, historicamente, para um pano de fundo histórico, é interessante nós conhecermos essa história. Então, vamos lá andar mais um pouco aqui. E aí, nos serve essa passagem. Aí o Severino vai dizer: semelhante linguagem pareceu-lhes boa, e houve entre o povo quem se apressasse a ir ter com o rei, o qual concedeu a licença de adotarem os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio com os gentios, dissimularam os sinais da circuncisão e afastaram-se da aliança com Deus para se unirem aos gentios e se venderam para praticar o mal. Isso está em 1 Macabeus. Ou seja, o que vai acontecer? Essa cultura helênica, ela vai penetrar no seio do judaísmo, vai influenciar grandemente o judaísmo, tanto é que o Novo Testamento vai ser escrito em grego, e isso é uma política helenística, uma política grega, né? Por que o Novo Testamento vai ser escrito em grego? Por conta do Império do Alexandre o Grande, que vai se fazer ali todo naquela península ali, né? No Crescente Fértil ali, e esse império ele vai carregar consigo a cultura. Então, de um lado, você tem esse imperialismo, digamos assim, do outro lado você tem a resistência judaico, né? Depois, mais à frente, a resistência cristã, que aí depois, o final do governo do Alexandre, ele perde, né? Tem toda uma história lá, e aí começa a ascender e ganha corpo o Império Romano, que na época, né, o governo romano, que depois vai se surgir como império. Podemos facilmente entender alguns motivos pelos quais Paulo se utiliza da Apocalíptica para interpretar a realidade, sobretudo ligado ao contexto de 1 aos Tessalonicenses. Naquela realidade, havia uma perseguição às pessoas que aderiam à fé cristã. Assumir o compromisso com o senhorio de Cristo implicava automaticamente abdicar da cidadania romana e passar a pautar-se por valores que eram estranhos aos da ética romana. Passava-se, portanto, de uma ética romana secular para a ética do reino de Deus. E isso pode ser observado, irmãos, aqui nesse versículo aqui do capítulo 4, né, em que ele está falando da santidade. Eu não sei se consegue ver se dá para compartilhar essa tela, mas para mim está aparecendo assim, ó. Finalmente, irmãos, rogamos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 1. Exortamos no Senhor Jesus, que recebeste de nós, como convém agradar a Deus. Como que a pessoa deve andar. Aí ele vai falar, deixa eu só pegar aqui o versículo aqui, ó. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso de santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vigador de todas as coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Tá. O que eu quero dizer com isso daqui? Eu quero dizer o seguinte, que o fato da pessoa aderir à fé cristã, como eu disse, muitas vezes ela era abdicada, ela abdicava do direito da cidadania e ela dependia de quem para sobreviver? De pessoas da comunidade que faziam comércio, que tinham as coisas. Então, em alguns casos, esses crentes eram meia boca, né? Como a gente diz hoje. É uma pessoa que não é crente direito, não é muito convertida. E o que esse cara fazia? Ele abusava, porque ele é o único que o cristão comprava. Se tinha muita gente, o que ele vai fazer? Ele ainda oferta da procura. Pô, vou abusar um pouco aí, vou aumentar um pouco o preço, né? Os caras estão procurando, então eu vou aumentar. E Paulo fala, ó, gente, vamos andar direitinho. Por quê? Não é porque a gente está nessa situação que um vai oprimir o outro. E aí ele também está falando da santificação, de questões pornográficas, de questões de ídolos que estão ali, e ele vai falando toda uma lista de coisas que eram necessárias naquele momento. Agora vamos caminhar mais um pouco. E aí é o seguinte, obviamente que havia duas conotações quando se tratava da conversão à fé cristã, a espiritual e a política. Então, que aí a gente vai ver num outro momento que isso daqui não tinha divisão, tá? Igual tem hoje. Era uma coisa só.
O espiritual e o político era uma coisa só, assim como tudo que a pessoa fazia era numa coisa só. Não tinha esse negócio de, agora é a política, agora é o espiritual. Não, era uma coisa só. Aí eu vou dizer, como na antiguidade não havia distinção entre política e todas as atitudes referentes à religião implicavam diretamente na vida cultural e política do povo. A expressão disso e a interpretação, no caso de 1 Tessalonicenses, se dava por meio da fé. Ou seja, a fé, inclusive a fé cristã, ela era uma forma de se manifestar politicamente. Em que sentido a política? Negar a política romana. Dizendo, nós não temos nada a ver com esse império, nós somos do reino de Deus e nós temos uma outra linha, o nosso Senhor é Jesus, não é César, e nós temos uma outra linha. Isso era uma declaração política também. Por quê? Porque para muita gente, Roma se achava o suprassumo do mundo. Para muita gente, a cidadania romana era tudo. E os cristãos falaram, a gente não precisa nada disso. A nossa pátria está no céu. E Paulo vai dizer isso. Então, isso é um choque para o governo, mas também um alerta, dizendo, poxa, esse pessoal está negando hoje a cidadania romana, eles estão negando hoje o César, amanhã eles vão se voltar contra nós. E vai ser o que vai acontecer, e foi o que aconteceu dentro do Império Romano. Aí, mais uma vez, uma citação do Severino. A visão de mundo apocalíptica, ponto. Se o ponto de partida da experiência apocalíptica são as situações extremas, crise sociopolítica, religiosa e cultural, e o sentimento de potência para mudar as coisas, não é de se estranhar que o futuro salvífico seja ordenado ou um mundo totalmente diferente. Desculpa aqui a minha coisa, que eu traduzi isso aqui, na verdade, né? Traduzi isso aqui, então quase foi o meu sentido. Do mundo atual. A imagem literária do novo céu e da nova terra, está colocando lá, torna-se no Apocalipse clássico uma interpretação conceitual básica, falando, então, de este mundo e do mundo vindouro. E aí ele está citando um livro apócrifo que no dia 14 de Esdras, que se não me engano, é um outro Apocalipse, é uma outra, como é que eu vou dizer? É uma outra literatura. E não é esse Esdras, é um Esdras, mas é um livro paralelo, que está citando aqui na história. No dia 14 foi dito que o Altíssimo fez o mundo, mais dois. Ele fez este mundo para muitos e o mundo que vem para os poucos. Então, aí eu vou falar aqui de uma outra literatura. O Apocalipse siríaco de Baruch dá à doutrina dos dois mundos um argumento essencial de sua visão religiosa, assim como por um breve período. Neste mundo que passa, onde você vive, você suportou muitos sofrimentos. Da mesma forma, no mundo que não tem fim, você receberá grande luz. Está citando outra literatura. Ele verá um mundo agora invisível, alguns textos. Essa concepção revela certo pessimismo sobre esse mundo, como eu disse ali atrás, sobre essa história. Ao contrário da escatologia profética, em que o futuro ideal é preparado pela fidelidade à aliança. Na apocalíptica, espera-se uma mudança tão radical que só Deus pode fazer. Aquilo que eu falei agora há pouco, né? Não sei se vocês prestaram atenção, eu falei isso. Que na profecia, você tem uma chance. Qual que é a chance? Voltar para a aliança de Deus. Voltar para a aliança com Deus, voltar para os mandamentos. Na apocalíptica, não. Na profecia, você tem a chance. Na apocalíptica, não. A apocalíptica, a situação está tão ruim que só uma intervenção direta de Deus mesmo para dar jeito. E aí vocês vão entender aonde eu quero chegar. Deixa eu tirar essa propaganda aqui. Vamos lá. Aí, Na Apocalipse espera uma mudança tão radical, mais essencialmente otimista, a esperança da salvação se torna um mundo vindouro. Não significa um mundo espiritual, mas aquele que está por vir depois. Quer dizer, nesse mundo aqui já não tem muita coisa. Então eu caminhei bastante aqui, não vou ler tudo. Agora vamos lá para o texto de 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 13. Aí o que Paulo está falando? Aqui que vai 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Aqui que está o cerne da questão. Fiz toda essa volta, essa preparação, tudo isso para entender basicamente isso daqui. O que está escrito aqui? Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Por que não tem esperança? Porque morreram nesse mundo ruim, nesse mundo aqui que não
não tem esperança, não tem mais nada, e a esperança deles, na verdade, em relação a esse mundo, assim como nós, acabou, não tem esperança nenhuma. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Aí está lá. Deus os tornará a trazer com ele. Por quê? Porque nesse mundo já era. Não tem mais o que fazer. Dizemos-vos, pois, a palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, aí, volto aqui para dizer, fiz toda essa volta para explicar esse pequeno grupo de versículos, que são aqui 4 versículos que dão um trabalho, mas por que é necessário a gente dar essa volta? Porque é o seguinte, porque se a gente não entender tudo que eu falei aqui da apocalíptica, de toda essa visão, você não entende o que Paulo está querendo dizer. Então, Paulo está querendo dizer o seguinte, esse mundo já era, nesse momento, tá? Então, vamos situar, nessa primeira carta, estamos estudando historicamente. Nesse primeiro momento, nessa primeira carta, nessa ocasião, Paulo está dizendo assim, ó, esse mundo já era, acabou. E os que morreram, não tem esperança. A esperança deles está igual à nossa. Onde que vai ser? Quando Cristo vier, vai acabar com isso aqui e vai instaurar um novo céu, uma nova terra, e ele vai tocar a trombeta. Então, quem morreu vai ressuscitar primeiro, até com uma atitude de honra, de reconhecimento dessas pessoas que morreram, e nós seremos arrebatados, transformados, e também teremos nosso corpo. Aí depois ele vai falar a questão do corpo e tal, que não é o tema aqui agora. Mas o que nós precisamos, aqui, que já vou parar, que nós precisamos pontuar e parar o seguinte, nesse primeiro momento, é bom frisar, nesse primeiro momento, nessa influência apocalíptica, Paulo está pensando que ele vai ser arrebatado a qualquer momento e que o Senhor Jesus voltará a qualquer momento para acabar com esse mundo e instaurar um novo mundo, que é um novo céu, uma nova terra. Então, por conta das experiências que Paulo teve, viagens celestiais, arrebatamento de sentidos, participou de vários moveres, vamos dizer assim, sobrenaturais, ressuscitou morto, fez um monte de coisa. O que ele está entendendo? Ele está entendendo o seguinte, Jesus já está voltando. E eu vou junto com ele quando ele voltar, e ele está entendendo nessa perspectiva dessa visão que ele está imerso. Veja bem, nesse primeiro, é bom dizer assim, nesse primeiro momento. Por quê? Porque acabar essa carta aqui, depois que a gente estudar ela, nós vamos ver os efeitos dessa pregação de Paulo lá na comunidade de Tessalônica. Que as pessoas falaram, não vou trabalhar mais, não vou mais fazer nada, Jesus vai voltar a qualquer momento. Então, só tem que santificar. Aí ele vai introduzir outros elementos que não estão aqui nessa carta. Como, por exemplo, o homem da iniquidade, a apostasia e coisas semelhantes. Então, aqui, nesse momento, aí agora eu abro aqui para vocês, para qualquer pergunta, qualquer dúvida. Nesse momento, em relação ao que eu disse, ao que eu falei, se vocês quiserem comentar alguma coisa, agora fique à vontade. Ou falar, sei lá o que, perguntar. Nada? Essa visão de Paulo de que Jesus voltaria logo, imediatamente, logo depois que ele ascendeu aos céus, acho que não era a visão dos cristãos ali, de toda a igreja primitiva, dos outros apóstolos também. O pessoal entendia que Cristo ia voltar logo. Sim. Era uma visão que ele depois entende que é uma visão equivocada. Ele não vai falar isso, olha, gente, eu me equivoquei. Ele não vai dizer com essas palavras. Mas pela redação da carta, você vai ver que ele entendeu que era uma visão equivocada e que isso chega até a ser uma espécie de arrogância o cara pensar assim. Porque ele vai pensar assim, pô, o trabalho que já tinha que ser feito, nós já fizemos, né? E ele estava ainda meio que na metade do ministério dele quando ele fala isso aqui. Quando ele fala, essa carta foi escrita no ano 50, né? Ele vai morrer lá perto de 70, vai morrer 20 anos depois que ele escreveu isso aqui, aproximadamente, dizendo uma cronologia aproximada.
e ele viu que não é assim, né? Então, assim, na história do cristianismo, várias pessoas sinalizaram a volta de Cristo, dizendo assim, vai voltar daqui a tantos anos, mais ou menos, e tal. E isso é um perigo, né? Então, a gente não pode viver nessa expectativa. Em que sentido? Obviamente que o cristão ele tem que ansiar pela volta de Cristo, mas você não pode falar assim, ele vai voltar em 2021. Isso aí não existe. Isso aí é viagem total. Oi, não estou ouvindo. Não estou ouvindo. D'Angelo, estou te ouvindo. D'Angelo, não consigo ouvir. Está ouvindo, Sócrates? Ele falar? Está ouvindo? Não? Ah, nem eu. Escreve aqui, ó. Tá... O microfone dele está desativado, pastor. Não, está ativado. Está ativado. Para mim parece ativado. Deixa eu ver aqui. Aqui. Vamos lá. Agora. Deixa eu ativar agora. Aqui. Para mim está aparecendo aqui desativado. Não, agora. Vamos ver se vai ativar. Pedir para ativar o som. Ah, está desativado. Vê se ativa aí. Agora vai, vê se fala. Vamos. Você consegue escrever aqui, aqui do lado aqui, no bate-papo? Consegue? Escreve aqui do lado aqui, então, para nós. A pergunta. Então, aí, o que vai acontecer? Quando ele vai escrever a pergunta aqui, então o que vai acontecer? Na verdade, essa é a primeira carta, certo? Então, nessa primeira carta, assim, o que é interessante a gente entender, né? Toda vez que a gente vai estudar um assunto, seja ele bíblico, tal ou não, tem que entender que há uma cronologia, há um espaço. Então, por exemplo, vamos comparar a nossa caminhada, a nossa vida. Você tem que sempre pensar assim. Você, quando começou na fé, você pensa ou pensava igual você pensa hoje? É difícil. Tu teve coisas que você jurava lá no passado que estava certinho, que você morria por aquilo, hoje em dia você já acha que não é bem assim? Não tem? Ideias que você defendeu ferrenhamente aquilo, se bobear até entrou em conflito com pessoas por conta de uma ideia. E hoje você não pensa daquele jeito. Você fala assim, nossa, eu tenho até vergonha de ter um dia falado aquilo, porque hoje não tem nada a ver com isso. Então, se com a gente é assim, a gente não pode esperar que seja diferente com outras pessoas. Não é porque Paulo é um apóstolo, ele escreveu, que ele não teve também, assim, o seu início, vamos dizer assim. Não vou falar nem a palavra erro, porque aí já pode falar que eu estou falando que a Bíblia está errada. Não é isso que eu estou falando. Estou falando assim, no início dele, ele teve ali algumas coisas que hoje em dia, quer dizer, hoje não, mas que no final ele não sustentou mais. Então, uma delas é essa questão ligada a essa visão de mundo apocalíptica, sobretudo ao arrebatamento. Entendeu? Você está falando assim, aí você vai falar assim, Paulo não acreditava no arrebatamento mais? Eu não vou dizer para você que não, né? Mas a visão ele mudou completamente. Ele só manteve o básico, mas esse negócio aqui de anjo, inclusive a palavra arrebatamento só aparece aqui, né? Pergunta aqui. Paulo tinha essa ideia de que Jesus iria arrebatar a igreja a qualquer momento naquela época. Isso, ok. Mas alguns teólogos têm a ideia que de que vamos passar pela grande tribulação. Hoje, e Jesus só volta depois dos 7 anos. Tá. Qual é a linha teológica? Jesus volta antes ou depois da tribulação? Então, essa é uma visão, aí já é uma outra conjugação. Essa visão que você está falando é uma visão chamada dispensacionalista.
Aí ela se divide em pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, da mid, né? Então é o seguinte, essa visão, dentro da história do cristianismo, ela é a mais nova que tem. Ela só tem 200 anos. Ela foi popularizada e sistematizada através de uma Bíblia chamada Bíblia de Scott Field. E ela fez muito sucesso na época das chamadas grandes missões, né? Então, essa visão dos 7 anos, da tribulação dos 7, essa coisa toda, ela exige um exercício bíblico tamanho que a pessoa ela precisa ter muito argumento para defender essa visão dentro da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia ela não fala em momento algum, por exemplo, vamos pensar assim, se a grande tribulação dos 7 anos fosse uma coisa assim, sabe, primordial da fé cristã, Jesus defenderia isso, falaria disso o tempo inteiro. E ele não falou disso. Ele falou de uma tribulação. Ele falou assim do final dos tempos, mas não disse esse negócio de 7 anos, essa coisa toda que o pessoal que defende essa visão coloca. Segundo, essa visão ela mescla basicamente 3, 4 livros da Bíblia. Ela mescla algumas partes de Zacarias, algumas partes de Daniel, principalmente aquele negócio das 70 semanas e tal. Ela mescla Apocalipse e mescla Paulo. Então, ela pega, na verdade, uma influência de Paulo, que eu acabei de falar, essa influência apocalíptica, ela pega o livro do Apocalipse e ela pega Daniel. Os 3 estão falando de uma mesma experiência, mas em momentos distintos, né? Paulo está falando ali, a visão de Paulo está mais ligada ali aos anos 50 da era cristã. Daniel faz referência a Antíoco Epífanes IV, da época dos Macabeus, e Apocalipse faz referência ao ano 100, 30 anos depois da morte de Paulo. Então, historicamente, esses 3 livros não têm nada a ver. Eles têm o mesmo gênero e a mesma chave de interpretação. Agora, você perguntou se eu acredito no dispensacionalismo. Não acredito não acredito no dispensacionalismo. Quer dizer, vamos dizer assim, não é que eu não acredito no dispensacionalismo. Digamos assim, eu vou te explicar melhor. Eu tenho dificuldades de conceber essa linha dispensacionalista como uma linha coerente de interpretação bíblica. Respeito quem acredita assim, entendo a linha de quem defende isso, sobretudo igrejas pentecostais, adora defender essa linha, prega isso como se fosse uma verdade absoluta. Mas, numa análise mais assim, concisa, de texto, contexto e referência bíblica, dada a história, ela não se sustenta muito. Até porque ela mescla muitas passagens que não tem nada a ver. Quer dizer, uma está falando de uma coisa, outra está falando de outra, e elas não se encaixam. Então, Daniel está falando de Antíoco Epífanes IV, ponto. Né? Paulo está falando de Nero, e o João, na Ilha de Patmos, está falando do ano 100. Não tem, é diferente. Não tem nada, sabe? São polos completamente diferentes. Então, assim, é uma visão, infelizmente, ou sei lá se é felizmente ou não, mas é predominante no meio cristão evangélico, essa visão aí. Né? Essa visão aí é predominante. Qualquer igreja que você for, qualquer não, mas a maioria das igrejas que você vai, as pessoas defendem essa visão. Eu não sei se é por falta de conhecimento dessa outra visão, dessa visão mais histórica, ou se é por uma questão mesmo de opção de interpretação. O Sócrates queria falar? No meu pouco entendimento, o que eu entendo assim, que nós já vivemos os últimos dias, né? Eu entendo que os últimos dias começaram com a morte e ressurreição de Cristo. E pelo que a gente tem visto, pelo que a gente tem passado, pelo que muitos cristãos estão sofrendo em alguns países, eu acho que a gente já está na grande tribulação. A gente só não sabe quando ela vai terminar, mas a gente já vive isso. Não é? O problema é que muitas pessoas levam isso literalmente. Mas se você observar o contexto mundial, a gente vive uma tribulação terrível. Em alguns países da Terra,
cristãos estão sendo queimados vivos. Na Índia, cristãos queimados em praça pública. Batem, batem, batem. Quando a pessoa não consegue mais andar, joga numa vala e põe fogo. Né? Na Coreia. Então, eu acho que a gente já vive a grande tribulação. Só não sabemos quando Cristo vai voltar para acabar com isso. Mas a gente já está na grande tribulação. E também, Sócios, a questão toda é o seguinte, que é uma leitura que, como ela se popularizou muito no Brasil, essa leitura dispensacionalista, e até mesmo de uma imagem sionista de Israel, que Israel ainda é o relógio do mundo, aquela coisa toda, qualquer outra visão, ela fica difícil até de conversar. Né? Até se por exemplo, assim, se, por exemplo, um dia a gente chegar aqui e falar assim, você fala assim, Luiz, ensina aí, mostra para nós, não precisa ensinar, mas mostra para nós o que é a visão dispensacionalista. Eu faço, trago aqui, coloco certinho, mostro tranquilamente qual que é a visão. Né? Pré, pós, não tem problema com isso. Mas também mostro as outras possíveis visões. O problema é o seguinte, é que quem defende a visão dispensacionalista não aceita nem que haja uma outra visão. Nem que saia daquilo que ele acredita, porque ele entende que a visão dele é a própria palavra de Deus. É a própria Bíblia. Faz o teste para você ver. Você conhecer alguém que defende a visão dispensacionalista, fala assim, eu estou aprendendo uma outra visão que não é das 7 dispensações, que não é dessa grande tribulação. Vai o que a pessoa vai te falar? Você não vai falar para você que não, que é mentira, que é engodo, que é heresia, que é não sei o quê. O Bel vai falar que é até do diabo. Por quê? Porque a gente tem uma mania no Brasil, sobretudo em algumas igrejas, de dizer assim, a pessoa defende a interpretação dela como a própria palavra de Deus. Não é. Como eu disse, a minha visão, essa interpretação que eu estou falando aqui, ela não é a própria palavra de Deus. Ela é uma interpretação cheia de falhas e erros como qualquer outra. Então, eu não estou aqui dizendo que é a minha visão que é a correta. Não estou dizendo isso, em momento nenhum. Eu estou apresentando. Obviamente, de repente, que você tem uma visão que não condiz com a minha, que de repente prega uma outra coisa, de repente acredita numa outra coisa. Beleza. Mas isso aí eu já falo isso tem uns 20 anos. Eu falo o seguinte, eu sou inteiramente responsável pelo aquilo que eu falo. Eu não posso ser responsável pelo aquilo que o outro fala. Em que sentido? Por exemplo, a pessoa te ensinou uma visão dispensacionalista, mas dentro do sistema que ela te ensina, muita coisa fica sem resposta. Então, tipo assim, eu não consigo dar resposta para as perguntas que ele te levantou lá. Até porque ele parte do pressuposto diferente do meu. Agora, tudo que eu coloco aqui, eu te dou resposta. Aquilo que eu estou falando, o que você me perguntar dentro daquilo que eu estou falando, eu consigo te responder. Agora, dentro do que o outro fala, eu já não consigo. Eu ensinava isso aí há uns anos atrás, numa igreja lá em Barueri, que eu era seminarista. Então, aí uma mulher veio para mim com as perguntas de arrebatamento, daquela coisa. Eu falei, onde você aprendeu isso? Eu aprendi. Eu falei, então, você pergunta lá para quem te ensinou, hein? O que você está perguntando para mim? Não foi eu que te ensinei, ué? Porque aí você está confundindo as bolas. Eu não defendo isso, não ensino. Né? E aí ela ficou assim, mas ela entendeu, porque assim, não tem como, né? Porque, que eu tô te falando, ela tem um monte de coisa que ela não preenche, essa visão aí do arrebatamento. Não preenche, não tem coisa que não preenche, né? E sem contar que é uma visão assim muito, digamos assim, ela é muito, ela é meio mecânica, né? Ela não é uma visão aberta, ela é fechadinha ali. É aquilo ali e acabou. Tanto é que você tem pessoas que ensinam essa visão há 30 anos e não mudou nada. Se você pegar a Bíblia de Scofield hoje, que foi escrita 200 anos atrás, aproximadamente, 200 e poucos anos, é a mesma coisa. Sendo que a nossa renovação de entendimento das coisas, a conjuntura mundial mudou e tal. Aí eles falam que é Estado de Daniel, é a União Europeia, uma hora falam que é União Soviética, outra hora... Quer dizer, cada hora eles inventam uma coisa. E aí não dá. Então, aí, da próxima aula, eu acho que a gente parte ou para o capítulo 5 de Tessalonicenses, já na próxima aula, né? Ou a gente vai falando sobre mais alguma coisa. Mas eu vou mandar para vocês, eu vou mandar para vocês esse texto que eu li aqui, vou dar uma corrigidinha nele no português, umas concordâncias, aqui, uns negócios, mas eu mando para vocês ainda essa semana. Vou colocar essa aula aqui também lá no YouTube, vou subir. E já vou preparar o capítulo, a próxima
do capítulo 5 já. Aí, numa outra aula, a gente vai introduzir a segunda Tessalonicenses, que aí eu já vou fazer um link com o quê? Com o efeito dessa pregação de Paulo sobre o arrebatamento. O efeito dessa pregação de Paulo na comunidade. Aí vocês vão ver como é que foi, né? Que o pessoal parou de trabalhar, que teve um monte de coisa lá que não deu certo por conta disso. Aí a gente vai ver que ele muda um pouco a visão e vai introduzir outros elementos, como eu disse aqui, né? Ele já começa a outra carta, ele só dá uma saudação, uma coisa ali, e ele já começa corrigindo lá. Ah, eu ouço que vocês ficaram não sei o quê, papá, mas não, ó, não, isso não vai acontecer sem que haja isso, sem que haja aquilo, sem que haja aquilo outro. Quer dizer, aí ele já, porque a pregação, essa pregação dele, apocalíptica, surgiu um efeito grande na comunidade. O pessoal falou, opa, é amanhã. Vai acontecer agora semana que vem, acabou. E nós vamos fazer o que agora? E aí ele fala, não, não é assim, tal, tal, tal. Beleza, pessoal? Mais alguma pergunta para a gente encerrar? Tranquilão? Tranquilo? Então, beleza. Então, até semana que vem. Hoje eu fui trocar o óleo do carro, demorou, e cheguei em cima. Mas eu não pretendo parar, não. E se você quiser divulgar para alguém, também é livre, tá? É só depois copiar o link e tal. Valeu, pessoal. Então, eu vou fechar aqui e já vou sair que eu vou tomar um banho. Forte abraço. Deus abençoe, tá? Tudo de bom.